Muito bem, bom dia novamente a quem não consegui cumprimentar nesta manhã. Nós estamos e vamos continuar nesta manhã, não a cantar, mas a pregar em Mateus capítulo 5. Então, se tens a tua Bíblia, por favor, podes ir abrindo Mateus capítulo 5, a partir dos versículos 21 até ao 26. Hoje, se Deus assim permitir, vamos concluir esta terceira série nesta secção sobre este tema importante, aquilo que nós temos chamado a lei de Cristo, a lei que é colocada no coração de todos aqueles que têm sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a ler o texto, há 2 semanas atrás a minha filha chamou-me a atenção sobre uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma dessas histórias fascinantes e também de grande fé por parte de irmãos que experimentaram os horrores, as atrocidades dos nazis durante aquela época. Esta é a história, provavelmente muitos de vocês conhecem, esta mulher de Corrie ten Boom. O nome dela oficial é Cornélia ten Boom, mas é conhecida por Corrie ten Boom. Ela nasceu em Amsterdão e viveu numa cidade muito perto de Amsterdão. Teve também 2 irmãs, uma delas bem conhecida, a Betty, que faleceu num dos campos de concentração em 1944, e a outra, a Nolly, falecida em 1953. Antes da Segunda Guerra Mundial, os pais de Corrie eram ourives em uma rua também conhecida como uma rua num bairro de judeus. Eles vendiam joias e relógios e eles eram muito ligados à igreja reformada holandesa, mas também muito próximos, muito amigos dos judeus daquele bairro. Eles muitas vezes eram convidados a participar nas cerimónias, até mesmo no Shabbat judeu daquela época. Quando os nazis invadiram a Holanda, isto em 1940, em maio de 1940, Corrie tinha 48 anos de idade. Era solteira e trabalhava com relógios na ourivesaria do seu pai. Pouco a pouco ela envolveu-se, por causa destes horrores da Segunda Guerra Mundial, ela envolveu-se em alguns movimentos clandestinos em tentar ajudar, salvar judeus das mãos dos nazis. A notícia de que ela estava a ajudar pessoas foi-se espalhando entre refugiados e cada vez mais pessoas procuraram o seu auxílio. Corrie construiu até mesmo aquilo que eles chamam um quarto secreto na sua casa. Ela construiu uma parede secreta de onde os judeus passavam, escondiam-se, e sempre que algum nazi batia à porta à procura de judeus, eles estavam bem escondidos dentro da sua casa. Mas esta ajuda e outras que, claro, dentro de uma ditadura eram tidas como ilegais, clandestinas, tornou o nome dela, o nome da sua família famosos no país. E obviamente isto acabou por chegar aos ouvidos das secretas alemãs. Então não demorou muito para que enviassem um espião. Um homem entrou na loja um dia da família e disse que a sua esposa fora presa por abrigar judeus. E claro, moveu o coração de Corrie e da sua família, e que eles precisavam de dinheiro para subornar o guarda, o oficial que estava a prender esta mulher. Então este homem acabou por revelar-se ser um informante do partido nazi. E naquele dia a casa de Corrie foi metralhada, foi invadida e toda a sua família foi presa. O seu pai morreu 10 dias depois deste evento e ela, Corrie e também Betsy foram transferidas para o campo de concentração em Ravensbrück, na Alemanha. Corrie sobreviveu a este campo de concentração, mas infelizmente a sua irmã não. Depois dela atravessar esse tempo terrível da concentração, já liberta, ela escreveu uma carta a este homem que era espião nazi. E nesta carta ela disse o seguinte, passo a citar: "Prezado Senhor, hoje fiquei sabendo que, muito provavelmente, foi você quem me traiu. Passei 10 meses no campo de concentração. O meu pai morreu depois de passar 9 dias preso. A minha irmã morreu na prisão. Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim, pois isso me levou para mais perto dele. Uma dura punição aguarda-te. Tenho orado em teu favor
para que o Senhor o aceite caso venha a se arrepender. Pense que, ao pender da cruz, o Senhor Jesus também levou consigo os pecados que você cometeu. Se admitir isso e a desejar tornar-se filho de Deus, você será salvo por toda a eternidade. Eu o perdoo e tudo o que fez. Deus fará o mesmo, se assim você lhe pedir. Ele o ama. Ele o ama e enviou o seu próprio Filho à terra para redimir os seus pecados, os quais, por natureza, seriam motivo de sofrida punição, como seria para mim. Da sua parte, você deve responder a esse ato divino. Se ele lhe diz, venha a mim e dá-me o seu coração, a sua resposta deve ser, sim, Senhor, eu irei tornar-me teu filho. Bem, isto é uma das cartas da prisão, escrita por Corrie ten Boom. E este homem, então, foi perdoado por esta mulher. Ela perdoou este homem e buscou que ele se convertesse a Cristo, porque ela era mansa, como nós já vimos, era misericordiosa, pacificadora, era verdadeiramente crente. E sendo salva, ela não podia matar outros no seu coração. A lei de Cristo, como nós já vimos, estava no coração de Corrie. E os que têm a lei de Cristo no coração não podem matar no coração. Notem comigo então as palavras do Senhor Jesus. Mateus 5, versículos 21 até o 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O último centavo. A nossa proposta nesta manhã, idêntica à que fizemos há 2 semanas atrás, são 3 razões pelas quais os crentes não matam no coração. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós te pedimos mais uma vez a tua direção. Estamos diante da tua palavra e queremos que ela fale ao nosso coração. É a tua voz, é o teu texto. E, Senhor, te pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar corações, possa aplicar a tua verdade para que o teu povo aqui presente sempre possa buscar o perdão, a reconciliação, que nunca se ocorra a alguém entre nós, os teus filhos, matar no coração alguém. Mas nós te pedimos que possamos sempre remover a ira mediante o teu poder, mediante o teu Santo Espírito, e que possamos perdoar aqueles que nos ofendem. E, Senhor, também nesta manhã te pedimos que, se há alguém aqui que tem mágoa no coração, rancor, amargura, que esta manhã possa ver no Senhor Jesus o perdão dos seus pecados e para que também possa, mediante o poder de Cristo, perdoar os outros. Te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira razão que nós examinámos há 2 semanas atrás é que os crentes não matam no coração porque não guardam ira. Os crentes não matam no coração porque eles não guardam ira. Os versículos, novamente, 21 até ao 22, diz: ouviste do que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um julgamento, ou melhor, um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Como vimos, Corrie não matou no coração porque ela não guardou ira.
Ela não ficou rancorosa, amargurada, ela não se viu numa vida de insultos e desprezo por aqueles que a ofenderam. Não era uma pessoa cheia de animosidade, apesar de tudo o que ela sofreu. Então, por causa disto, nós entendemos que assim devem ser aqueles que têm a lei de Cristo nos seus corações e que são levados pelo Espírito Santo a obedecer aos seus estatutos, aos seus preceitos, aos seus mandamentos desta lei. Os crentes não guardam mágoa, os crentes não guardam rancor, os crentes não matam no coração. Nós analisámos há 2 semanas atrás neste texto que o Senhor Jesus Cristo não estava simplesmente a sugerir uma escala de julgamentos para diferentes tipos de pecado que as pessoas iam cometendo nesta classe da ira. Ou seja, se elas tivessem ira no coração, teriam um julgamento menor. Se elas insultassem alguém, ou chamassem alguém de raca, como o texto original assim o diz, elas teriam uma pena mais severa. Ou se elas chamassem alguém de tolo, então aí elas iriam para o inferno. Não é isso a ideia do texto. A ideia simplesmente do Senhor Jesus Cristo é que, ao multiplicar estes exemplos, ele ilustra o seu ponto de vista. É que todo aquele que guarda animosidade, todo aquele que guarda ira, mágoa no seu coração, não pode entrar no reino dos céus. Este é o seu ponto. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, deu exatamente o mesmo ensino. Quando falava acerca, e este era o seu propósito desta carta, de que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, ninguém pode salvar-se a si mesmo mediante as suas próprias obras. Ele lembrou as obras da carne daquele que está perdido, daquele que não tem Cristo. E não tem o texto, diz assim, Gálatas 5, 18 até 21, podem ver na tela, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, melhor dito, idolatria, feitiçarias. E notem agora toda esta classe de pecados, ou de obras da carne também, que mostram, manifestam uma pessoa que está perdida. Diz inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Todos estes pecados assim, acabam por ser a mesma coisa, essa animosidade, esse rancor, essa mágoa no coração. E notem, diz o texto, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, tudo isto, todas estas obras da carne, falam de um coração irado, dominados pela animosidade e pela amargura. Então, se a pessoa é assim, mesmo estando num contexto evangélico, mesmo estando há anos numa igreja, mas ela é, na prática, alguém que está sempre irado, sempre amargurado com outra pessoa ou com alguém que lhe ofendeu, não pode ser crente, não vai herdar o reino de Deus. Mas o crente tem o Espírito. E o Espírito irá trabalhar para que o crente não viva dessa forma. É óbvio que nós algumas vezes vamos ser ofendidos, somos pecadores, iremos muitas vezes ter problemas uns com os outros, conflitos uns com os outros, mas mesmo quando isso acontece, o Espírito vai mover o crente a buscar resolver o problema. Em primeiro lugar, no seu próprio coração, não permitindo que o crente guarde rancor, guarde mágoa contra outra pessoa. Não somente isso, o crente vai ouvir a palavra de Deus. Na salvação, os nossos ouvidos foram abertos, os nossos olhos foram abertos, o nosso coração foi aberto para nós ouvirmos a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, mediante o poder do Espírito, não podemos ficar indiferentes às chamadas de atenção sobre o nosso próprio coração. E não somente isso, Deus vai usar a sua igreja para admoestar outros que guardam ira no coração, mágoa no coração, para chamá-los à atenção sobre esse pecado, para que se arrependam e busquem resolver o conflito. Se há 2 semanas a palavra de Deus tocou então o teu coração sobre este ponto, porque foi onde nós investimos o nosso tempo, então não somente houve a solução que o Senhor Jesus irá dar no resto do texto, mas também gostaria de recomendar-te um livro. Também há muitos livros que tratam sobre a ira, mas há um livro em particular que gosto muito, que voltei a ler por causa deste tema da ira,
E o livro chama-se A Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Também, se quiseres procurar este livro, eu penso que até está disponível através do Kindle. É um bom livro também. O autor Robert Jones propõe-se a explicar o que é ira, os diferentes tipos de ira. E é algo que deves trabalhar se tens este problema. Todos nós temos um problema com ira. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos um problema com ira. E o Espírito Santo quer resolver este problema dia após dia, ir matando esse pecado no nosso coração. E nós precisamos de também colocar a nossa parte, lendo, procurando saber mais sobre este tema. Então, lembrem-se, em primeiro lugar, os crentes não matam no coração, porque os crentes não guardam, não podem guardar ira no coração. Em segundo lugar, rapidamente, os crentes não matam no coração porque afeta a adoração a Deus. Os crentes não matam no coração porque afeta a adoração a Deus. Notem os versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Nós temos entendido, como cristãos, que o nosso grande propósito é a adoração a Deus. Antes nós adorávamos qualquer coisa, a nós mesmos, outras coisas que há neste mundo, mas uma vez que os nossos olhos foram abertos, uma vez que eu e tu fomos salvos, entendemos que o propósito do homem é glorificar a Deus. Estamos aqui para isso, para adorar o Senhor. Então não podemos permitir que alguma coisa na nossa vida afete essa adoração. E o Senhor Jesus está a deixar claro aqui que se eu e tu temos um problema não resolvido com alguém, isso pode afetar a nossa adoração. Notem a conjunção, pois, no versículo 23. Conecta o versículo 23 com os versículos 21 e 22, onde o Senhor Jesus já disse claramente que não podemos guardar ira no coração. E se não podemos guardar ira no coração, pois, quando chegamos ao momento de adorar o Senhor e sabemos que existe um conflito, existe um problema não resolvido, precisamos de o resolver para que possamos ter uma adoração correta a Deus. Agora é interessante, quando o Senhor Jesus diz ao trazeres ao altar a tua oferta, ele refere-se ao sacrifício no templo de Jerusalém. Este sacrifício provavelmente era uma oferta pelo pecado, através do qual um judeu fiel buscava a expiação pelos seus pecados. É muito provável que o Senhor até esteja a referir-se a esse dia da expiação que ocorria uma vez ao ano, onde todo Israel ia até Jerusalém e todo judeu piedoso ia até ao templo e ali ele levava um cordeiro, se ele tivesse essas condições, para poder fazer uma oferta pelo seu pecado. Então ele chegava à tenda, ou neste caso mesmo ao templo, entrava no átrio onde os judeus podiam entrar e era até onde eles podiam ir, e ali ele colocava a mão sobre o cordeiro, esperava que o sacerdote se aproximasse dele e ele ali colocava esta mão e pensava sobre os seus próprios pecados. E é nesse momento que o Senhor Jesus diz: se te lembrares, se vier à tua mente, no momento da reflexão sobre a tua própria situação diante de Deus, se te lembrares que alguma coisa não está resolvida com alguém, e notem, é muito importante entender aqui a transição que o Senhor está a fazer. Muitas vezes os conflitos que nós temos uns com os outros, não somente sabemos que há uma pessoa que provavelmente está mal connosco, mas nós, porque não resolvemos o problema, nós também estamos mal com essa pessoa. Temos mágoa no coração. Pode ser que o Senhor esteja aqui a refletir sobre algo que eu e tu talvez não fizemos de errado, mas outra pessoa está mal connosco por causa de alguma coisa. Não está a falar aqui de temas, sabe, pessoas que têm um capricho ou dessa ira que não faz nenhum sentido, que não há nenhum mal, nenhuma coisa de errada foi cometida, é simplesmente alguma coisa errada na mente da pessoa. Mas aqui está a falar de algo legítimo. Algo que eu sei que fiz contra alguém. Alguma coisa que realmente não foi resolvida. E eu não resolvi. E eu fiquei com mágoa. E essa pessoa continua também mal comigo. Então, nesse momento, antes de chegar a adorar o Senhor, eu preciso de resolver esse conflito com a pessoa. Então, ao refletir sobre a sua culpa e a sua necessidade de perdão, o ofertante lembrava-se
de que o seu irmão tinha algo contra ele. Diz o texto, alguma coisa contra ti. Tá bem? Então é muito importante lembrar, se há alguma coisa legítima, eu não posso simplesmente adorar a Deus até conseguir resolver essa situação, até onde eu consigo resolver essa situação. Agora é interessante porque o Senhor Jesus diz algo que obviamente chocou a sua audiência. A adoração, normalmente no templo, e esse momento específico de oferta de um cordeiro, era um momento solene. Era um momento muito importante. Os deveres de adoração simplesmente não podiam ser interrompidos, a não ser por uma circunstância muito especial, muito importante. Então o Senhor Jesus mostra que há uma situação que é extremamente especial e extremamente importante para travar a nossa adoração. E é a reconciliação com o irmão. Diz o texto, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Agora é interessante porque a adoração era provavelmente um desses temas mais importantes ou uma das principais preocupações dos escribas e fariseus. Eles, durante todo o dia, durante toda a semana, estavam envolvidos em adoração a Deus. Eles passavam muito tempo na sinagoga, muito tempo no templo, faziam sacrifícios, orações, ofertas, atividades religiosas de todo o tipo. Mas o Senhor Jesus deixa claro que enquanto houver pecado interno, e de uma forma muito específica, ira no coração, ou uma situação não resolvida com alguém, então a adoração externa não é aceitável a Deus. Não somente isso, o Senhor Jesus aqui centra-se no pecado da ira ou do ódio contra outra pessoa, e neste caso contra um irmão. Ele afirma que a reconciliação deve preceder a adoração. Agora, o que o Senhor Jesus diz não é novidade. Isto já se sabia no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 1, o Senhor está a advertir Israel antes do cativeiro sobre a sua situação espiritual. E notem, o que é que está a acontecer naquela época? Versículo 11 diz o seguinte, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E não somente isso, dentro do próprio contexto, o Senhor alerta a necessidade de resolver a situação interna, a situação do coração, para que Deus aceite os sacrifícios. Notem o versículo 16 e o versículo 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então o Senhor sempre deu prioridade à situação interna, à situação do coração, antes de uma adoração externa, pública, para com Ele. Alguns anos depois, talvez um século e meio depois, aqui está o profeta Jeremias. Israel já foi levado cativo pela Assíria e agora ele está a lidar com a nação do sul, com as duas tribos do sul, Judá, e está o mesmo problema. Judá não aprendeu com a sua irmã Israel e agora seguem praticamente os mesmos passos. Diz Jeremias capítulo 7, versículo 9 e 10. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Então, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa situação, sabe como estão os nossos relacionamentos. Por isso precisamos de ter muito cuidado. Porque Deus não aceita uma adoração onde eu e tu estamos mal no nosso coração contra outras pessoas. A verdadeira adoração, isto é importante, ela não é reforçada por melhor música. A verdadeira adoração não surge porque há melhores orações, ou agora estamos num melhor espaço, por isso está melhor para adorar a Deus. Não, não é por isso que a nossa adoração é melhor. A verdadeira adoração é fortalecida quando os relacionamentos estão corretos diante de Deus. Quando há animosidade,
ou pecado de qualquer tipo nos nossos corações, não pode haver integridade na nossa adoração. Então, neste contexto, Jesus afirmava que não faz sentido oferecer sacrifícios, chorar diante do altar, implorando o perdão divino, quando não estamos dispostos a chegar perto de um irmão e pedir-lhe perdão e arrepender-nos do errado, do pecado que cometemos contra esse irmão. O perdão divino exige sempre arrependimento. Sempre. A adoração a Deus só é aceita quando há arrependimento e quando se faz a restituição e se procura a reconciliação. Assim, os discípulos de Jesus devem lidar com a sua ira e certificar-se de que ela não os impede de adorar a Deus corretamente. Em 2016, muitos dos que estamos neste salão estivemos numa conferência em Lisboa, a Conferência Fiel, e ouvimos o pastor Augusto Nicodemos, nessa ocasião, a pregar sobre o livro de Jonas. Ele contou uma história interessante, alguns de vocês provavelmente vão se lembrar desta história. Ele foi convidado para pregar num aniversário de uma igreja presbiteriana em Recife, a Igreja Presbiteriana das Graças, era o nome. Ele ia pregar durante sexta, sábado e domingo, nessa ocasião. Ele pregou na sexta, no sábado, no domingo de manhã, a igreja estava cheia e durante a tarde de domingo ele sentiu-se mal. Uma forte gripe abateu-se sobre ele, de tal forma que ele passou o resto da tarde de cama. Agora, ele era uma pessoa que, era professor de seminário, estava a pregar também na igreja, estava muito ocupado e ele, por causa do pouco tempo que tinha, ele pensou, antes de chegar a esta igreja, vou, durante o domingo à tarde, preparar a pregação de domingo à noite. Só que, no domingo à tarde, ele passou o dia todo na cama. Ele até pensou, vou ligar para o pastor e dizer, olha, não posso ir pregar, porque estou muito doente, mas sentiu-se mal, porque era muito em cima da hora e o pastor não ia encontrar ninguém em cima da hora para pregar naquela noite. Então ele disse, senhores, a única coisa que eu tenho para dar aos irmãos logo à noite é o devocional que eu fiz esta manhã. E qual era o devocional? Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. O nosso texto. Se quando chegares ao altar para ofereceres ou trazeres uma oferta ao Senhor, te lembrares que o irmão tem uma coisa contra ti, deixa a oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vai e faz a tua oferta. E então, muito doente, ele foi para a igreja cheia, cantaram. Quando finalmente chegou o momento dele pregar, ele subiu muito constrangido, muito doente, explicou à igreja que passou a tarde toda de cama, estava muito doente, e que esta não ia ser uma pregação normal. E então ele deu o estudo daquela manhã, do devocional que ele leu, e então as pessoas ouviram a mensagem e durou 15 minutos. E sentou-se. Ele disse que, nessa ocasião, ele queria, quando sentou, esconder-se num buraco. As pessoas olharam todos para ele, muito surpreendidos. O pastor olhava para ele, 15 minutos? 15 minutos. E então o pastor subiu para dar a bênção final. E quando ele ia começar a falar, uma mão se levantou no meio das pessoas. E é estranho, na igreja presbiteriana, alguém levantar a mão, foi estranho. Mas alguém levantou a mão. E essa pessoa que levantou a mão era um homem conhecido, era um diácono da igreja, filho de um pastor, professor de um seminário bem conhecido no Brasil. E ele levantou-se e disse, posso ir até à frente? E ele veio até à frente, apanhou o microfone e começou então a dizer, eu quero pedir perdão ao pastor porque tenho falado mal de si. Também à sua esposa porque tenho falado mal dela. Também pedir perdão porque tenho falado mal do vosso ministério na nossa igreja. O pastor ficou, a igreja toda em silêncio. Poucos segundos se passaram e este pastor, quase sem conseguir expressar-se, disse, ok, meu irmão, sim, eu perdoo. Quando de repente, uma jovem levantou-se também com a mão no ar e disse, eu também quero pedir perdão a esta minha irmã, porque pequei contra ela. E começou então a expressar o seu arrependimento. E rapidamente outra pessoa se levantou e muitas outras, de repente, era uma fila na igreja para confessarem pecados uns aos outros. O pastor Augusto diz que esta igreja, na segunda-feira, reuniu-se para orar. E durante meses houve um avivamento nesta igreja. Só com
a palavra de Deus tocando o coração, mostrando a importância da reconciliação. Se eu e tu guardamos ira, mágoa no nosso coração, não podemos adorar a Deus corretamente. A adoração é apenas uma fachada se temos ira no coração. Por isso, antes de tentarmos adorar a Deus outra vez, por favor, vai primeiro ter com o teu irmão, com a tua irmã, e reconcilia-te com ela ou com ele. Nesse sentido, temos de ajudar-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, bem no final da carta, capítulo 4, ele sabe que há um conflito entre duas irmãs. E ele pede a um amigo fiel que possa ajudá-las para que elas estejam reconciliadas. Então, se nós sabemos que há pessoas no nosso meio que estão mal umas com as outras, nós temos que ajudá-las. Porque isso está a afetar a nossa adoração a Deus. Os crentes não matam no coração porque não guardam ira, e os crentes não matam no coração porque afeta a adoração a Deus. E por fim, os crentes não matam no coração porque eles buscam reconciliação. Os crentes não matam no coração porque eles buscam reconciliação. Novamente o texto desde o versículo 23 até o 26. Se pois outras vezes ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-te perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esta frase, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, pode também referir-se à ira ou ódio por parte do irmão. Não somente a nossa, mas também outra pessoa que realmente está magoada connosco. Ou seja, mesmo que eu e tu não tenhamos nada contra essa pessoa, se ele estiver zangado ou estiver com ódio no seu coração por alguma situação, temos de fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver essa situação e trazer reconciliação entre nós e essa pessoa. É óbvio que eu e tu não podemos mudar o coração das pessoas. Tudo o que está ao nosso alcance é buscar essa reconciliação e dependemos de Deus que possa tratar do coração da outra pessoa. A única responsabilidade no texto é buscar, ter a iniciativa de buscar reconciliação. Então, quando Jesus diz que eu e tu devemos interromper o ato de adoração, o ato de sacrifício aqui para o contexto que nós estamos a ler, obviamente isto foi chocante. Lembram-se aonde é que está a ocorrer este sermão? Bem no norte de Israel, perto do mar da Galileia, em um monte ali. E as ofertas eram feitas aonde? Lembram-se? Em Jerusalém. Então imaginem a cena, assim, um galileu desce até Jerusalém, no texto bíblico normalmente ele sobe até Jerusalém, estamos a falar mais de 130 km, e naquela época não havia carros, isto levava o seu tempo, assim, eles chegavam ali, chegavam ao átrio, tinham um cordeiro para dar, e de repente lembravam-se desta situação. O que o Senhor está a sugerir é que eles amarrem o animal, deixem-no ali e que voltem outra vez a subir até à Galileia ou a descer até à Galileia e ali resolvam o conflito com alguém e então voltem outra vez a Jerusalém e façam o sacrifício a Deus. É óbvio que o Senhor Jesus, com esta ilustração, está a mostrar a ênfase da reconciliação. A ênfase da reconciliação. Embora o ensino de Jesus aqui pareça radical, ele tem precedentes no Antigo Testamento. Aliás, até mesmo no ensino dos rabinos. Por isso é que sempre tenho expressado a minha opinião que o Senhor Jesus aqui não está a tratar algum tipo de interpretação que os rabinos tinham sobre a lei mosaica. Não é o caso. Esta é uma nova lei que o Senhor está a colocar para uma nova aliança que Ele irá implementar. E notem então o que diz o texto bíblico sobre como era importante resolver os conflitos. Levítico capítulo 6, versículos 1 a 7, diz o texto
isto para aqueles que estavam dentro da aliança mosaica, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou se tiveres usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falsos juramentos, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e aí ainda a isso acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Tinha que acontecer ali, antes desta oferta acontecer. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpável. Então, muito claro o Senhor aqui neste texto, que desde a antiguidade era esperado que houvesse primeiro uma restituição, uma reconciliação com a parte ofendida, e logo então uma oferta por esse pecado. Mais tarde, os próprios rabinos ensinavam o que era importante antes que o sacrifício expiatório acontecesse, assim, ou que não tinha nenhum valor esse sacrifício expiatório para o pecador se a restituição não tivesse ocorrido antes. Então o Senhor deixa claro, notem, Ele coloca um imperativo: vai. Está bem? Não é aqui uma opção. O crente tem que ir detrás desta reconciliação. Ele tem que deixar a oferta e tem que reconciliar-se, diz o texto, com estas pessoas. Na verdade, este é o núcleo desta passagem, a reconciliação. A iniciativa cabe sempre àquele que toma conhecimento da animosidade. Se eu sei, então cai sobre mim a responsabilidade, seja culpado ou inocente. Então Jesus fala sobre como os crentes devem lidar até mesmo com descrentes, dos versículos 25 e 26. Ele deixa claro, os crentes também irão ter problemas com descrentes. Ele muda no texto de irmão para adversário. E ao dizer adversário, ele deixa bem claro que haverá conflitos entre nós e os descrentes. E parece no texto que o Senhor está a colocar o caso como que o crente é culpado de uma situação que ele cometeu contra um descrente. Sim, irmãos, infelizmente nós vamos pecar contra pessoas que não conhecem o Senhor. Vamos falhar com elas. E quando isso acontecer, provavelmente o descrente poderá levar-nos a tribunal por causa dessa situação. Então, o que deve fazer o cristão nesta situação? Bem, o texto deixa claro, isto o Senhor obviamente está a falar do direito romano. Esta é uma estrutura legal romana. Diz o texto, o direito romano, diz o texto, voltando só ao texto aqui para lermos, antes de explicar. Versículo 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Quando acontecia isto, estando com ele a caminho, é porque o processo já tinha dado entrada num tribunal. Já era do conhecimento a situação de um juiz ou de alguém dentro da estrutura do tribunal romano. E provavelmente aqui parece que o crente lesou o adversário. Então ele tinha que fazer um acordo, diz o texto, notem no versículo ainda 25 novamente, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Tem que haver um acordo com ele, tem que acontecer algum tipo de acerto por aquilo que aconteceu. O Senhor Jesus está a colocar aqui a ênfase de que é preciso uma reconciliação ou entrar em acordo antes de ser julgados pelas autoridades públicas. A sequência da passagem diz que se não há um acordo, então o juiz vai declarar o crente culpado, vai entregar o crente ao oficial da justiça, diz o texto, e aí o oficial irá colocar o crente na prisão. E ali na prisão, diz o versículo 26, ele não poderá sair até pagar o último centavo. Esta palavra centavo
Na verdade é um quadrante, uma das moedas mais pequenas romanas, que era equivalente a mais ou menos 7 ou 8 minutos de trabalho em 8 horas de trabalho. Em 2011, na nossa igreja, nós tivemos situações complicadas. Foi um ano de grande crise nacional. Muitos de vocês se lembram, muitas pessoas ficaram sem trabalho, alguns tinham trabalho, mas não recebiam salário. E por causa disso, muitos ficaram em atraso nos seus pagamentos de renda, muitos tinham adquirido uma casa e ficaram sem conseguir pagar as suas casas. E em muitas conversas que nós tivemos, nós nos apercebemos que muitos desses irmãos, durante o tempo em que ficaram sem pagar, não procuraram um banco para negociar a situação, ou procurar uma solução para a sua falta de pagamentos. E claro, o banco esgotou o seu tempo de paciência e decidiu tirar a casa e deixar a dívida nas mãos desta pessoa. Então ficou numa situação bem complicada financeiramente, naquela época. E muito disto aconteceu porque durante esses meses em que não se pagou, não se procurou um acordo, não se acertou a sua situação diante dos bancos. Então a mensagem aqui parece ser clara, de que se não procuramos reconciliação, a pena que vamos sofrer é a máxima. Parece no texto que o crente vai ter pena perpétua até pagar o último centavo. O castigo exato que Jesus alude não parece ser assim claro. Ser atirado para a prisão sem poder sair até que a dívida seja paga parece ser uma analogia, a meu ver, do castigo divino. O ensinamento básico, e claro que é óbvio, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, sem demora, para endireitar a nossa relação com o nosso irmão e com os adversários. Este tema da reconciliação é muito importante para o crente. O crente entende que ele era pecador contra Deus, de que dava as costas a Deus, de que não queria saber nada de Deus, mas ainda assim Deus, que era o ofendido, nós os ofensores, Ele procurou a reconciliação. Na verdade, Deus fez a reconciliação por meio do seu Filho conosco. Eu e tu não procurávamos essa reconciliação. Eu e tu não queríamos saber dessa reconciliação, mas Deus moveu-se para que eu e tu pudéssemos olhar para o nosso crime, para o nosso pecado contra Ele, para a nossa dívida contra Ele, e Ele próprio fez a reconciliação connosco. Por isso, o crente entende, tanto nestes casos de ira, ou de mágoa, ou de ofensa, até mesmo contra descrentes, que ele deve procurar reconciliação. Até mesmo no que vamos tratar nas próximas semanas, a questão do adultério e do divórcio que pode surgir por causa disso. Sempre em primeiro lugar. Parece que a mensagem é idêntica. Reconciliação, reconciliação. Aliás, isto era muito importante para Israel, porque Israel, mesmo estando dentro de uma aliança que Deus fez com eles estavam perdidos nos seus pecados e eles precisavam de ser reconciliados, e Deus enviou o seu Filho para o meio deles para expressar o seu grande amor e trazê-los de volta para Ele. Mas eles não quiseram essa reconciliação. Eles disseram não a essa reconciliação. E isso só provou que eles estavam perdidos e que não iriam entrar no reino. Por isso, alguém no nosso meio que se recusa a reconciliar-se, seja com o irmão, seja com um adversário, esta pessoa está, obviamente, numa situação perigosa para a sua eternidade. Mesmo dizendo-se cristã, mesmo dizendo eu conheço o Senhor Jesus, mesmo sabendo ou expressando bem o Evangelho, se a sua prática é uma prática de guardar ira e de não se reconciliar com ninguém, esta pessoa não tem nascido de novo, não entendeu a reconciliação e continua a viver como vivem os descrentes. Deixem-me terminar com esta história de Corrie ten Boom. Aconteceu numa igreja em Munique, onde ela estava a palestrar, isto em 1947. Quando de repente ela vislumbrou um homem calvo, assim parecido comigo, mas troncudo, vestido num sobretudo cinzento, com um chapéu de velcro marrom, ou castanho, em português, amassado entre as duas mãos. Num instante,
Isto, nas palavras dela, estava a olhar o sobretudo e o chapéu. No instante seguinte, o uniforme azul, o chapéu estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo e do gozo. Muitas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase a furar o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido os judeus da nossa casa por ocasião da ocupação nazi na Holanda. Durante a Segunda Guerra Mundial, este homem fora um dos guardas do campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora, ele estava diante de mim, de mão estendida, e afirmava: que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que os nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde a minha liberdade, diz ela, eu estava frente a frente com um dos meus verdugos. E o meu sangue parecia ter congelado. Então este homem prosseguiu: você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Fui guarda lá. Mas depois disso, continuou ele, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também. Fraulein, com a mão estendida outra vez, tu me perdoas? Fiquei paralisado. Eu não podia fazer isso. A minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia apagar a sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Falava e pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar aquele meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos. Ele em pé com a mão estendida. Mas para mim parecia uma batalha de horas enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção. Eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito: que perdoemos a todos os que nos feriram. Se não perdoarmos aos homens, afirmou Jesus, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade. E a vontade não pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Ou melhor, pode funcionar. Jesus, ajuda-me, suplicou silenciosamente. Eu posso levantar a minha mão. Pelo menos isso posso fazer. Dá um sentimento depois, orou ela. Então, sentindo-me um robô, coloquei a minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, com todo o meu coração. Por um instante, segurámos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Por isso, querida igreja, não matemos no coração, pelo contrário, perdoemos uns aos outros porque não podemos guardar ira no coração. Perdoemos uns aos outros porque precisamos de adorar a Deus e perdoemos uns aos outros porque, como Deus se reconciliou consigo mesmo, conosco, nós também precisamos de nos reconciliar uns com os outros.
Senhor, esta é a Tua palavra. Esta é a Tua vontade. Por isso, nesta manhã, eu te peço que não haja nenhum coração duro no nosso meio, que estando mal com algum irmão, com ira no seu coração, com mágoa no seu coração, não queira resolver a sua própria situação. Senhor, eu te peço que não permitas que ninguém saia desta sala sem primeiro procurar o seu irmão ou a sua irmã e pedir perdão, buscar reconciliação, para que a tua igreja, que precisa de adorar-te e que foi salva para a tua glória, possa adorar-te corretamente. Senhor, tu conheces a tua igreja, tu conheces cada coração aqui presente. E, Senhor, sabes que talvez há pessoas que não podem perdoar porque ainda não foram perdoadas por ti. E por isso eu te peço nesta manhã que elas vejam o seu próprio pecado, a sua própria ofensa, todo o dia contra ti, e de que estás irado com elas todo o dia, para que elas vejam que elas irão sofrer um castigo eterno por não quererem reconciliar-se contigo. Que nesta manhã elas se arrependam e creiam no Senhor Jesus, para serem salvas, perdoadas por ti e reconciliadas contigo, e para que elas próprias consigam reconciliar-se, perdoar outros. Te pedimos isto, no nome do Senhor Jesus. Amém.